Bom, dando continuidade ao vídeo da semana passada, eu queria hoje falar com vocês sobre os 5 erros que eu cometi na minha vida de solteiro, né. Então todos nós aqui, eh, passamos por fases na nossa vida, né, e eu queria falar desse momento especial da minha vida. E acredito que a primeira coisa, né, o primeiro erro que eu cometi foi a carência, né. E eu entendi depois de muito tempo que a carência ela não se supre, a carência se cura, né. A carência ela é um vazio que muitas vezes nós temos no nosso coração e que a gente, tenta suprir com amizades, né, com relacionamentos, muitas vezes a nossa própria, autoaceitação ela tá deturpada. Ou seja, eu preciso ouvir o outro, preciso que o outro me afirme, né, quando na verdade nós, entendemos, né, nós cristãos entendemos que nós nos encontramos, nós somos aceitos em Cristo, que nós precisamos, né, no nosso dia mal, não correr para outras opções ou correr para pessoas, mas nós precisamos correr para Jesus. Porque ele é o único capaz de suprir as nossas carências, né, de suprir o nosso coração. E isso é algo que nos atormenta, né, todos os seres humanos, mas principalmente acredito que nós mulheres, né, se você é uma moça, você é uma mulher que está me assistindo aqui agora, né, eu queria te dar esse conselho, se eu puder, permita com que o Senhor seja o aquele que vai curar o teu coração, curar as suas carências, as suas necessidades, coisas que muitas vezes são raízes que estão arraigadas lá no profundo do nosso coração, né, então permita com que o Senhor cure a sua carência. E o segundo erro que eu cometi foi tentar ajudar a Deus, né. Quem aqui já tentou ajudar a Deus, levanta a mão. Então, eh, com o passar do tempo, né, pra quem não sabe, eu casei quando eu tinha 29 anos, eu acho que é isso, qualquer coisa o diretor me corrige aí, mas eu levei um bom tempo, né, até que eu viesse, casar. Então, a gente vai chegando numa certa idade e a gente vai começando a ficar desesperada e preocupada, né, e às vezes até a gente bem novo, até a gente quando a gente é bem mais nova, a gente de alguma forma tenta, né, manipular as coisas e tentar apressar a Deus, quando Deus a palavra diz que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Ou seja, não tente ajudar Deus, não tente apressar as coisas, porque eu gosto muito dessa frase: "A coisa certa no tempo errado, ela é pecado, ela é uma maldição na nossa vida". Ou seja, se você tenta, de alguma maneira, colocar Deus para fora da sua vida e permite com que você seja o senhor da sua vida, eu posso te garantir que o final, né, vai dar bem errado. Então, eu te aconselho a não tente ajudar Deus, né, porque esse foi um erro que eu cometi, que eu espero que você não cometa. A terceira coisa, o terceiro erro foi me alimentar de muitas coisas românticas, né. Nós mulheres aqui falando em particular para as mulheres, para as moças, né, a gente desde criança, né, a gente cresce, assistindo os contos de fada da Disney, né, que eu sei que talvez você esteja me assistindo aqui, eu não sou nada contra isso, né, até gosto, até muitas vezes eu assisto, né, mas a gente vai crescendo e a gente começa a ler histórias românticas, a assistir histórias românticas, né. A gente tá na época agora do dorama, então aqui as moças, as meninas gostam muito de assistir dorama, né, e a gente projeta naturalmente a nossa vida numa história fictícia que não é real. E muitas vezes isso é algo que alimenta lá nosso erro número um, aquilo ali, isso alimenta a nossa carência, isso alimenta os nossos pensamentos, a gente começa a se projetar numa vida que não existe, uma vida que não é real, e aí a gente começa a sonhar e, gente, não é pecado sonhar, você pode sonhar, né. Eu sou extremamente sonhadora, eu sou apoiadora dos sonhos dos meus amigos, mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente se alimenta, né, porque novamente a coisa certa na hora errada, ela pode se tornar maldição. Então, se você,
tem se alimentado disso, né? Existe um versículo em Cantares que diz: não desperte o amor até que esse o queira. Ou seja, se você não está pronto, se você não está preparado, se existem áreas da sua vida que você precisa de ajuste, se Jesus não é o Senhor da sua vida, não é o centro do seu coração, você precisa voltar a algumas casas, né? E entender que nós não despertamos aquilo que nós não podemos suprir naquele momento. E eu acredito que a entrega, né? Talvez você esteja assistindo esse vídeo e eu não sei por que eu tô falando isso, mas talvez nesse dia o Senhor esteja te chamando para entregar coisas que às vezes você pensa assim: ah, não tem nada demais, né? Não é algo que é tão importante assim, mas muitas vezes essas coisas têm nos influenciado, muitas vezes as suas amizades também têm te influenciado, né? Então, não desperte, não se alimente dessas coisas. A quarta coisa, o quarto erro, foi não permitir que Jesus fosse o centro, o principal na minha vida. Eu demorei muito para entender que eu precisava ser completo em Jesus, para que o Senhor me trouxesse alguém. E a gente cresce ouvindo, né, aquela história das metades da laranja. E a gente ouve falar de alma gêmea: eu quero uma pessoa para completar a minha vida, né? Eu quero alguém que possa me completar. Mas na verdade, nós precisamos ser inteiros em Deus. Nós precisamos ser completos em Deus, né? E a partir disso, né? Deus ele não pega metades, ele não trabalha com metades, ele trabalha com dois completos. Então, você precisa ser completo em Deus, né? E esse foi um erro que eu cometi, de não permitir com que Jesus fosse o centro da minha vida, né? E eu acho que talvez você já tenha ouvido esse exemplo, mas eu já vi algumas pessoas dizendo assim: ah, Jesus tem o primeiro lugar na minha vida, né? E minha família em segundo, fulano em terceiro. Mas Jesus, ele não quer ter o primeiro lugar na nossa vida, ele quer ser o centro de todas as coisas. Então, é uma dica que eu deixo para você. E a quinta coisa, o quinto erro, né, que eu coloquei aqui, que eu poderia ter vivido mais intensamente sem distrações, né? Porque, querendo ou não, quando a gente vai chegando numa certa idade, a gente vai se preocupando, a gente, né, e vai ficando angustiado, ou a gente começa a olhar para outras pessoas, né, olhar, no caso, para rapazes e projetar algo, né, muitas vezes fruto dos nossos pensamentos, e a gente esquece de viver intensamente aquele momento que a gente foi chamado para viver, né? Eu digo para as pessoas, né, em um dia desse eu conversava com alguém, e que eu lembro que na minha vida de solteiro eu viajei muito, né, ajudei em obras missionárias, fui para o Nordeste e fiz algumas viagens, né, morei fora um tempo, ou seja, são coisas que não é que a gente não consiga fazer depois de casado, mas é uma outra realidade, né. Mas quando eu olho para trás, eu vejo assim: meu Deus, eu poderia ter vivido mais, né? Eu poderia ter focado mais nessas coisas. Ou seja, quando você tem distrações, você não tem um foco, né? E quando você não tem o foco, parece assim que você está caminhando em círculos. E aquilo que eu quero te deixar nesse vídeo é para que você desligue todas as distrações que estão ao seu redor nesse momento, né? Talvez você já tenha, né, uma idade avançada que pra gente, assim, o quê? Idade avançada, que eu tinha meus 20 e poucos anos, pra mim era uma idade avançada. Meu Deus, eu vou casar com 30 anos, eu vou casar com 35 anos, e como é que eu vou ter filhos? E a gente começa a pensar, né, e nós mulheres, assim, nós temos a capacidade de pensar 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu quero deixar esse recado para você, sabe? Viva intensamente, viva tudo aquilo que o Senhor te chamou para viver. Desligue as distrações ao seu redor e fixe os seus olhos no autor e consumador da sua fé, sabe? Eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você que o Senhor se importa com a sua vida sentimental, que o Senhor se importa com o seu futuro, Ele se importa com aquilo que você vai viver nos seus dias na terra. Então, confia no Senhor de todo o seu coração.
sabe, entrega aquilo que você tem que entregar, não deixe para amanhã, não fique adiando, aquilo que você foi chamado para viver hoje, né, e permita com que o Senhor seja o centro da sua vida. E e espere no Senhor, porque as demais coisas vão ser acrescentadas, né. Deus, ele não cria falsas expectativas no nosso coração, então, se Deus prometeu algo para você, se Deus prometeu um futuro, uma família, ele vai cumprir. E no tempo certo você vai desfrutar de tudo aquilo que ele tem preparado para você. Amém? Então eu quero deixar esse recado e espero que você curta esse vídeo, você compartilhe com as suas amigas, né? Esse vídeo foi destinado para as meninas, então compartilhe, curta e que você possa continuar nos acompanhando aqui nesse canal. Tchau!